E aí, povo abençoado? Há 2 séculos que o mundo fala do famoso sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, e dos ouvintes que se agarravam aos bancos pensando que iam cair no fogo eterno. Esse fato foi apenas um dos muitos que aconteceram nas reuniões em que o Espírito Santo desvendava os olhos dos presentes, para eles contemplarem as glórias do céu e a realidade do castigo, que está bem perto daqueles que estão afastados de Deus. Nascido em 1703, em East Windsor, Connecticut, Jonathan Edwards foi pregador congregacional, teólogo calvinista e missionário aos índios americanos, e é considerado um dos maiores filósofos norte-americanos. Seu pai foi um ministro do Evangelho que militou na igreja congregacional. Criado em um lar evangélico, isto o estimulou sobremaneira desde o início de sua vida a um grande fervor espiritual, tendo já, desde a meninice, grande preocupação com a obra de Deus e com a salvação de almas. Ele começou a estudar o latim aos 6 anos de idade e aos 13 já era fluente também em grego e hebraico. Com 10 anos, escreveu um ensaio sobre a imortalidade da alma e aos 11, escreveu um excelente texto sobre as aranhas voadoras. Em 1716, quando tinha apenas 13 anos, ingressou na Universidade de Yale, de fundação dos puritanos, em New Haven, e em 1720 obteve o bacharelado, iniciando em seguida os seus estudos teológicos nesta mesma instituição, obtendo o mestrado em 1722. Em seguida, assumiu uma cadeira de professor assistente em Yale, cargo que ocupou por 2 anos. Pastoreou uma igreja presbiteriana em Nova York em 1722. Em 1726, assumiu o posto de segundo pastor na Igreja Congregacional de Northampton, Massachusetts. Igreja esta que era pastoreada por seu avô, Solomon Stoddard. Em julho de 1727, casou-se com Sarah Pierrepont. Desse enlace, nasceram 11 filhos. Após a morte de seu avô, ele tornou-se pastor titular da Igreja Congregacional. Em 1750, depois de pastorear a Igreja Congregacional de Northampton por 23 anos, Jonathan Edwards foi despedido pela igreja por ser contrário à prática de se servir a ceia do Senhor a pessoas não convertidas, prática instituída por seu avô e que era do gosto da igreja. Em seu sermão de despedida, disse: "Portanto, quero exortá-los sinceramente para o seu próprio bem futuro, que tomem cuidado daqui em diante com o espírito contencioso. Se querem ver dias felizes, busquem a paz e empenhem-se por alcançá-la." 1 a Pedro 3, 10 e 11. Que a recente contenda sobre os termos da comunhão cristã, tendo sido a maior, seja também a última. Agora que lhes prego meu sermão de despedida, eu gostaria de dizer-lhes como o apóstolo Paulo disse em 2 a Coríntios 13:11. "Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco." Jonathan Edwards, entre os homens, era o vulto maior nesse avivamento, que se intitulava O Grande Despertamento. Sua vida é um exemplo destacado de consagração ao Senhor para o desenvolvimento maior do intelecto e, sem qualquer interesse próprio, de deixar o Espírito Santo usar o mesmo intelecto como instrumento nas suas mãos. Amava a Deus, não somente de coração e alma, mas também de todo o entendimento. Sua mente prodigiosa apoderava-se das verdades mais profundas. Contudo, sua alma era, de fato, um santuário do Espírito Santo. Sob aparente calma exterior, ardia nele o fogo divino, como um vulcão. Acerca da sua consagração, com idade de 20 anos, Edwards escreveu: "Dediquei-me solenemente a Deus e o fiz por escrito, entregando a mim mesmo e tudo que me pertencia ao Senhor, para não ser mais meu em qualquer sentido, para não me comportar como quem tivesse direitos de forma alguma.
travando, assim, uma batalha com o mundo, a carne e Satanás até o fim da vida. Alguém assim se referiu a Jonathan Edwards. Sua constante e solene comunhão com Deus, em secreto, fazia com que o rosto dele brilhasse perante o próximo e sua aparência, semblante, palavras e todo o seu comportamento eram acompanhados por seriedade, gravidade e solenidade. Jonathan Edwards costumava passar 13 horas, todos os dias, estudando e orando. Sua esposa, também diariamente, o acompanhava na oração. Depois da última refeição, ele deixava toda a lida, a fim de passar 1 hora com a família. O famoso sermão de Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado, merece menção especial. O povo, ao entrar para o culto, mostrava um espírito leviano e mesmo de desrespeito diante dos 5 pregadores que estavam presentes. Jonathan Edwards foi escolhido para pregar. Era homem de 2 metros de altura, seu rosto tinha aspecto quase feminino e o corpo magro de jejuar e orar. Sem quaisquer gestos, encostado num braço sobre a tribuna, segurando o manuscrito na outra mão, falava em voz monótona. Discursou sobre o texto de Deuteronômio 32:35, ao tempo em que resvalar o seu pé. Depois de explicar a passagem, acrescentou que nada evitava, por um momento, que os pecadores caíssem no inferno, a não ser a própria vontade de Deus, que Deus estava mais encolerizado com alguns dos ouvintes do que com muitas pessoas que já estavam no inferno, que o pecado era como um fogo encerrado dentro do pecador e pronto, com a permissão de Deus, a transformar-se em fornalhas de fogo e enxofre, e que somente a vontade do Deus indignado os guardava da morte instantânea. Prosseguiu então, aplicando o texto ao auditório. Aí está o inferno com a boca aberta. Não existe coisa alguma sobre a qual vós vos possais firmar e segurar. Entre vós e o inferno existe apenas a atmosfera. Há, atualmente, nuvens negras da ira de Deus pairando sobre vossas cabeças, predizendo tempestades espantosas, com grandes trovões. Se não existisse a vontade soberana de Deus, que é a única coisa para evitar o ímpeto do vento até agora, seríeis destruídos e vos tornaríeis como a palha da eira. O Deus que vos segura na mão sobre o abismo do inferno, mais ou menos como o homem segura uma aranha ou outro inseto nojento sobre o fogo, durante um momento, para deixá-lo cair depois, está sendo provocado em extremo. Não há que admirar se alguns de vós, com saúde e calmamente sentados aí nos bancos, passarem para lá antes de amanhã. O resultado do sermão foi como se Deus arrancasse um véu dos olhos da multidão para contemplar a realidade e o horror da posição em que estavam. Nessa altura, o sermão foi interrompido pelos gemidos dos homens e os gritos das mulheres. Quase todos ficaram de pé ou caídos no chão. Foi como se um furacão soprasse e destruísse uma floresta. Durante a noite inteira, a cidade de Enfield ficou como uma fortaleza sitiada. Ouvia-se, em quase todas as casas, o clamor das almas que até aquela hora confiavam na sua própria justiça. Esperavam que, a qualquer momento, o Cristo descesse dos céus com os anjos e apóstolos ao lado e que os túmulos entregassem os mortos que neles havia. Tais vitórias, contra o reino das trevas, foram ganhas de joelhos. Edwards não abandonara, nem deixara de gozar os privilégios das orações, costume que vinha desde a meninice. Continuou a frequentar também os lugares solitários na floresta onde podia ter comunhão com Deus. Como um exemplo, citamos a sua experiência com a idade de 34 anos, quando entrou na floresta a cavalo. Lá, prostrado em terra, foi-lhe concedido ter uma visão tão preciosa da graça, amor e humilhação de Cristo como mediador, que passou 1 hora vencido por uma torrente de lágrimas e pranto. Como era de esperar, o maligno tentou anular a obra gloriosa do Espírito Santo no grande despertamento, atribuindo tudo ao fanatismo. Em sua defesa, Edwards escreveu: Deus, conforme as Escrituras, faz coisas extraordinárias. Há motivos para crer
pelas profecias da Bíblia, que sua obra mais maravilhosa seria feita nas últimas épocas do mundo. Nada se pode opor às manifestações físicas, como as lágrimas, gemidos, gritos, convulsões, falta de forças. De fato, é natural esperar, ao lembrarmos-nos da relação entre o corpo e o espírito, que tais coisas aconteçam. Assim falam as Escrituras, do carcereiro que caiu perante Paulo e Silas, angustiado e tremendo, do salmista que exclamou, sob a convicção do pecado: envelheceram os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo. Salmo 32:3. Dos discípulos que na tempestade do lago clamaram de medo, da noiva, do cântico dos cânticos, que ficou vencida pelo amor de Cristo até desfalecer. Certo é que na Nova Inglaterra começou, em 1740, um dos maiores avivamentos dos tempos modernos. É igualmente certo que este movimento se iniciou, não com os sermões célebres de Edwards, mas com a firme convicção deste de que há uma obra direta que o Espírito Divino faz na alma humana. Note-se bem, não foram seus sermões monótonos, nem a eloquência extraordinária de alguns, como George Whitefield, mas sim a obra do Espírito Santo no coração dos mortos espiritualmente, que, começando em Northampton, espalhou-se por toda a Nova Inglaterra e pelas colônias da América do Norte, chegando até a Escócia e a Inglaterra. De uma época de maior decadência, a Igreja de Cristo, entre a população escassa da Nova Inglaterra, despertou e foram arrebatadas de 30 a 50 mil almas do inferno durante um período de 2 a 3 anos. Em 1751, ele foi para Stockbridge, na colônia de Massachusetts, onde foi pastor dos colonos e missionário entre os índios. Ali ele escreveu A Liberdade da Vontade, sua principal obra filosófica. Em 1757, foi convidado a ser o presidente do Colégio de Nova Jersey, que viria posteriormente a ser a hoje conhecida Universidade de Princeton. Em 22 de março de 1758, um mês após ter tomado posse como presidente do colégio, Jonathan Edwards faleceu devido a complicações e da febre resultantes de uma vacina contra a varíola. Encontra-se sepultado no Princeton Cemetery, Princeton, Condado de Mercer, Nova Jersey, nos Estados Unidos. Assim diz um de seus biógrafos: em todo o mundo onde se falava o inglês, era considerado o maior erudito desde os dias do apóstolo Paulo ou de Agostinho. Para nós, a vida de Jonathan Edwards é uma das muitas provas de que Deus não quer que desprezemos as faculdades intelectuais que Ele nos concede, mas que as desenvolvamos, sob a direção do Espírito Santo, e que as entreguemos desinteressadamente para o seu uso. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo. Que Deus abençoe e guarde a todos em nome de Jesus. Até a próxima.